Como no domingo a gente lê o texto todo, hoje nós vamos ler do versículo 12 ao 17. Sempre que eu vou preparar um sermão, essa mensagem aqui eu fiz no domingo, essa mensagem aqui. Eu fiquei aqui de manhã até 12:30. Resolvendo algumas coisas aqui na igreja, e depois eu fui para casa, almocei, depois do almoço, eu fiz essa mensagem aqui. Então nós escolhemos a nova versão transformadora para ler esse texto aqui. Capítulo 13, vamos ler do 12 ao 17. Paulo está dizendo: não estou dizendo que já obtive tudo isso, ou que já alcancei a perfeição. Mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Portanto, todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo. Amém, meus irmãos? Nós vamos, então, continuar ministrando para vocês aquilo que nós iniciamos aqui no domingo, né? Nós vamos dar continuidade. Vamos prosseguir aqui nesse texto e dividir com vocês as riquezas que Paulo divide aqui. Amém? Então, o tema da mensagem de hoje está voltado para algumas coisas tremendas. 5 chamados à transformação espiritual. 5 lições de sabedoria. 5 virtudes do cristão autêntico e 5 passos para o crescimento espiritual. E o texto da mensagem de hoje é Filipenses 3, do versículo 1 até o versículo 21. Amém? Então, quando nós olhamos para essa palavra aqui, nós dissemos no domingo que Paulo retrata a si mesmo como um contador de histórias com Deus. Paulo desenvolveu histórias com Deus, então ele tinha histórias com Deus para compartilhar conosco. Amém? E é isso que ele vai falar aqui. Por isso que no texto ele usa a palavra escrevo.
Então Paulo vai falar dos novos valores que Deus deu a ele, valores esses que Deus deu a nós também. Amém? Depois eu falei que Paulo se descreve aqui no presente, no momento que ele escrevia a carta, ele se apresentava naquele presente da sua vida como um atleta. E ele fala de força e fala também de um novo vigor. Deus tem nos dado força e Deus tem nos dado um novo vigor. E depois nós falamos que Paulo olha para o futuro e retrata a si mesmo como um estrangeiro. Ele retrata a si mesmo como alguém que diz que esse não é o seu país. A minha pátria é lá no céu. O lugar onde eu vou passar a eternidade é lá no céu, na presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, no versículo 20 e 21, ele vai mostrar que ele coloca os olhos dele na direção do céu. Ele enxerga, ele vê o céu como o lugar que, no fim de tudo, ele vai morar para sempre. E é lá que eu quero morar para sempre. Em nome de Jesus. Amém? Então, aí eu falei só o primeiro ponto, que o primeiro chamado, a primeira lição, a primeira virtude, o primeiro passo que Paulo coloca aqui, para a gente alcançar as grandezas de Deus, foi a insatisfação. Só que Paulo usou a insatisfação de forma positiva. Paulo estava muito satisfeito com Jesus, mas não estava acomodado com a sua vida, com a sua espiritualidade. Eu coloco os meus olhos em Paulo, um baita gigante desse, né? Um grande soldado da cruz, um grande soldado da prece, um grande soldado da pregação, e demonstra insatisfação no sentido de que ele tinha alcançado muito, mas Deus tinha muito mais. Então Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que você deve saber que você já alcançou muito, mas existe muito mais para você alcançar em nome de Jesus. Amém? Então, a partir de hoje, a partir de agora, a partir desse momento, eu vou repartir com vocês novas riquezas que Paulo dividiu nessa carta. A segunda grande riqueza, a segunda grande atitude, o segundo grande passo, a segunda grande escolha e opção para você alcançar o máximo que Deus pode lhe dar é a devoção. E isso nós vemos no versículo de número 13 e no versículo de número 14. Amém? Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. Então Paulo está falando aqui sobre devoção. Ele faz alguma coisa. Que tipo de coisa que você tem feito para alcançar o máximo que Deus pode lhe dar? Você tem feito alguma coisa?
Você já fez muita coisa e hoje não faz mais. Você está fazendo muito, mas você poderia fazer mais. Você poderia entregar a Deus muito mais do que você tem entregado? Essas são as perguntas que o Espírito Santo faz para você, mas fez primeiro para mim. Quando eu preparava com muito carinho essa palavra para dividir com você. Então, irmãos, se a gente quiser alcançar tudo que Deus proporcionou para nós, precisa haver na nossa vida atitudes de devoção. Uma coisa eu faço. Então, irmãos, a salvação é uma chamada particular e pessoal. É uma decisão que você tem que tomar. Ninguém pode tomar essa decisão por você. Você não pode transferir essa responsabilidade a ninguém. Então que você saia daqui hoje consciente que você precisa fazer. Que você precisa realizar. Que você precisa fazer as escolhas certas. Que você precisa fazer opção pela vida. Amém, irmãos? Porque a vida de cada um de nós, ela é vivida diante de muitas opções que o planeta Terra nos oferece. Mas de muitas opções que a palavra nos oferece. E tem um texto na Bíblia que diz que Deus tem colocado diante de nós a morte e a vida. O que você vai escolher? Eu já escolhi. Escolho hoje. E vou escolher a vida inteira. Eu quero a vida que Deus chama vida. Você quer a vida que Deus chama vida? Então, faça alguma coisa. Faça não só alguma coisa, faça algumas coisas. Ou então faça muitas coisas. Ou então faça milhares e milhões de coisas. Mas abrace os desafios que Deus te deu e faça opção pela esperança. Faça opção pela vida. Faça opção por agradar a Deus. Em Lucas capítulo 10, do versículo 38 ao versículo 42, nós vamos encontrar duas mulheres que foram educadas pelo mesmo pai e pela mesma mãe. Nós vamos encontrar duas mulheres que serviam o mesmo Cristo, que amavam o mesmo Deus. Só que o que é muito interessante é que elas têm decisões totalmente diferentes uma da outra.
Estou ministrando a mesma palavra para todos vocês. Mas o que vai determinar é a atitude e a devoção que você vai tomar diante daquilo que a gente está ministrando aqui. Olha só. A palavra está falando a respeito aqui de Jesus e os seus discípulos. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só. Diz-lhe, pois, que ela me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Talvez a opção que você tem feito, na avaliação de Deus, é uma escolha ruim. De repente, a opção que você fez, na avaliação de Deus, é uma escolha regular. De repente, a escolha que você fez na avaliação de Deus é uma escolha boa. De repente, a escolha que você fez na avaliação de Deus é uma escolha ótima. De repente, a escolha que você fez na avaliação de Deus é uma escolha maravilhosa. De repente, a escolha que você fez na avaliação de Deus é uma escolha imbatível. Não existe nenhuma melhor do que ela. Qual escolha que você fez? Irmãos, tanto no mundo, como numa casa, como numa igreja, é necessário que existam pessoas como Marta, que procura colocar os serviços todos em ordem. Se você perguntasse para Marta onde que estava tal chave de tal cômodo, ela sabia. Onde que estava o arroz? Ela não sabia. Onde que está aquele pano de prato? Ela sabia. Então, na igreja, nós precisamos de pessoas que movimentam coisas. Na nossa casa, nós precisamos de pessoas que movimentam coisas. Mas na igreja, na nossa casa, no mundo, nós precisamos de pessoas também que fiquem aos pés de Deus. E quem ganha mais? Quem fica aos pés de Deus. Porque a palavra de Deus nos diz que nós devemos colocar em primeiro lugar, que nós devemos que fazer primeiro aquilo que deve ser feito primeiro. Então, muitas vezes a gente faz o caminho contrário, né? A gente vive atrás das coisas, quando nós deveríamos viver em busca do Deus que tem todas as coisas para nos dar. Amém, irmãos? Ao invés de você viver envolvido e buscando as coisas que esse mundo pode oferecer, que Deus pode oferecer, que as pessoas devem oferecer,
Viva em busca do Senhor, que pode lhe dar e lhe dará com toda certeza todas as coisas. Não viva que nem o irmão do filho pródigo, que disse para o pai: pai, eu sempre tenho estado aqui contigo e o Senhor nunca me deu nada. E o pai: como nunca te dei nada? Filho, primeiro lembrou que ele era filho. Tem riqueza maior do que você ser filho de Deus? Deus está lembrando que você é filho. O Espírito Santo está te lembrando que você é filho amado, que você é filha amada do Pai. Você pode dar um glória por causa disso? Você não é um ser distante. Você não é uma pessoa excluída. Não se sinta um pária da sociedade. Não viva vivendo uma vida dizendo: esqueceram de mim. O Deus que você serve, Ele nunca esquece. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que cria, eu nunca me esquecerei de ti. Você é amado do Pai. Deus está dizendo: olha, eu te amo tanto. Mas tanto, 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 tanto. Você não vê o quanto eu te amo tanto? E aí o pai vai lá e fala para o filho que ficou em casa: filho, todas as minhas coisas são tuas. Deus está dizendo que tudo aquilo que ele tem pertence a você também. E como é que você está vivendo uma vida infeliz? É porque de repente você está vivendo uma vida que nem o irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo vivia dentro de uma casa que tinha tudo, mas ele não sabia usufruir de nada. Irmãos, a igreja é um lugar que tem tudo. Amém? Como é que você volta para casa triste? Como é que você volta para casa dizendo: o culto não foi bom? Teu coração que não está bom. Porque Deus está fazendo coisas maravilhosas nesse dia, nessa hora, para nós aqui. Para você sair daqui dizendo: ó glória! Que banquete, que culto maravilhoso! Para que você saia daqui nessa noite com seu cesto cheio desse banquete que Deus coloca diante de nós aqui nessa noite, amém? E aí, irmãos, voltando lá para Marta e Maria, o Senhor deu um puxãozinho de orelha em Marta. E quantas vezes Deus precisa dar um puxãozinho de orelha na gente? Marta, você está ansiosa. Deus sabe que você está ansioso. Deus sabe que você está ansiosa. Deus sabe que você está afadigada, que você está afadigado, está cansado. Deus sabe que você está perdendo as suas forças. Porque a prioridade que você tem abraçado é uma coisa secundária para Deus. Você tem que fazer primeiro aquilo que Deus colocou como primeiro você fazer. E eu também. Amém, irmãos? Marta vivia em torno de muitas coisas. Olha que interessante, irmãos. Uma pessoa que estava envolvida com muitas coisas foi avaliada por Jesus como ansiosa e afadigada.
E aquela que escolheu uma só coisa, recebeu a aprovação do Senhor. Amém? Irmão, irmã, escolham. Ainda que seja uma só coisa, mas que isso que você escolher tenha a aprovação de Jesus, tenha a aprovação de Deus, tenha a aprovação do Espírito Santo. Amém? Então, irmãos, assim muitos de nós somos como Marta, que se deixava distrair com muitas coisas, mas o nosso foco deve estar em servir a Deus. Foi isso que Maria fez, e foi isso que Paulo está nos ensinando que nós devemos fazer. O que você tem que fazer, faça. Não esqueça de fazer o que você tem que fazer. Faça as lições de casa. Amém? Na escola, a gente aprende as lições e depois faz a prova. Na vida, a gente enfrenta as provas e em seguida a gente aprende as lições. Amém? Essa prova não vai destruir você. Essa prova, não só essa prova, mas as demais provas que vocês estão enfrentando, vão se transformar em lições de Deus para a vida de cada um de vocês, não para vocês serem reprovados, mas para serem aprovados em nome de Jesus, porque o Espírito Santo é o mestre que haverá de dar discernimento e sabedoria para que vocês cresçam em meio a essas provas e sejam aprovados em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você que está aqui. E Deus abençoe a todos que estão pelas redes sociais e a todos que terão contato com essa palavra. O meu desejo é que Deus possa abençoar a sua vida com essa palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Amém?